Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Tia Jordana, eu sou professora da Escola Mary Maria de Aquino e eu estou aqui hoje para gravar mais uma das nossas videoaulas, tá? Hoje nós vamos gravar a nossa videoaula de número 21, tá? Hoje é segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, tá? Hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre o uso da letra J, tá? Por quê? Quando a letrinha J, né, se junta com a letrinha E e com a letrinha I, a letrinha J vai ficar junto com essas letrinhas, né? Vai ter o mesmo som, tá? Da letrinha G com a letrinha E e com a letrinha I. Primeiro, vamos lembrar qual é a família silábica da letrinha J? É Já, Jé, Ji, Jó, Ju, não é? E da letrinha G, Gá, né? Jé, Gi, Gó e Gu, né? Então, quando a letrinha J se junta com a letrinha E e com a letrinha I, ela vai ter o mesmo som de quando a letrinha E e a letrinha I se juntam com a letrinha G, tá bom? Então, tem algumas dicas que a gente pode seguir pra gente saber qual das duas letrinhas a gente vai usar, se é a letrinha J ou se é a letrinha G. Então, hoje a gente vai mostrar pra vocês algumas dicas pra gente poder usar, né, a letrinha J na escrita das palavras, tá bom? Para não surgir essa dúvida se a gente vai usar a letrinha G ou a letrinha J, tá? A tia colocou aqui algumas palavrinhas no quadro para poder exemplificar, tá? Quando a palavrinha que a gente for escrever, ela tiver origem, tá? Africana, tiver origem tupi, né? Que é a origem dos índios, né? A palavrinha tiver origem dos índios, né? Que é a origem tupi ou africana, ou for uma palavrinha de origem árabe ou exótica, a gente vai usar a letrinha J, tá bom? Aí a tia colocou os exemplos aqui, ó. Palavras de origem tupi, de origem indígena. Canjica, a gente escreve com J. Pajé, a gente escreve com J. E jiboia, a gente também escreve com J, tá? Essas palavrinhas aqui são de origem tupi, de origem indígena, tá? Como a tia falou, quando for palavrinha também de origem africana, nós também vamos usar a letrinha J. Exemplo de palavrinhas: giló e jeribata, tá? São exemplos de palavrinhas africanas, tá bom? A tia vai apagar o quadro rapidinho e vai passar outro exemplo que a gente também usa a letrinha J. Agora a tia vai mostrar para vocês um outro exemplo de quando nós vamos usar a letrinha J, tá bom? Quando nós escrevermos alguma palavra que já for derivada, quer dizer que ela já vai vir de uma outra palavra já existente, e essa outra palavra já existente for escrita com a letrinha J, as palavrinhas que derivam dela, as palavrinhas que vêm a partir dela, vão ser escritas também com a letrinha J. Um exemplo que a tia colocou aqui pra vocês, ó. Caranguejo, caranguejeira, né? Outro exemplo, cereja, cerejeira, né? Laranja, laranjeira, né? Que é a árvore de laranja, né? Loja, lojista. Vocês estão vendo? Essas palavrinhas aqui são as palavrinhas primitivas, tá? E essas palavrinhas aqui são as palavras que foram derivadas, né? Que vieram a partir dessas palavrinhas aqui, ó. Todas com a letrinha J, tá bom? Então, é uma outra dica de quando usar a letrinha J. Nesse exemplo que a tia passou aqui no quadro, vocês podem ver que as palavrinhas primitivas, elas são terminadas em, ó, Jó, já e já. Mas essas palavrinhas vão gerar outras palavras, né? Que vão ser escritas com G, tá vendo, ó? E Gi, mas com a letra J, tá? Então é o caso de caranguejo, caranguejeira, cereja, cerejeira, laranja, laranjeira e loja, lojista, tá? Então vão ter palavras que são escritas com a letrinha J, né, com a sílaba já, Jó, Ju, que quando nós formos escrever,
né? A palavra derivada, ela vai ser com a letrinha J também, tá? Vai se transformar em Gé ou Gi, tá? Escrito com a letrinha J, tá bom? Tem outro exemplo que a gente não colocou aqui. Varejo, varejista, também é escrito com a letrinha J, tá? Agora nós vamos falar sobre o nosso próximo tema da aula de hoje, que é substantivos próprios e substantivo comum, tá? A Tia vai falar para vocês primeiro o que significa substantivo próprio, tá? Substantivo próprio é aquele que caracteriza, tá? Em particular, uma pessoa, um ser vivo, tá? Distinguindo dentro da sua espécie. Por exemplo, quando eu falo assim, uma professora da escola Mary Maria de Aquino usa óculos. Eu tô falando, mas pode ser qualquer professora da escola Mary Maria de Aquino. São várias professoras, não é? Agora, quando eu falo a professora Jordana da escola Mary Maria de Aquino usa óculos, eu estou falando de uma professora em específico. Eu estou falando da tia Jordana. Então, essa Jordana que a gente está falando vai ser escrita também, nome próprio, com letra maiúscula, tá bom? Tem que lembrar disso. Eu estou especificando qual professora que é. Eu estou falando que é a tia Jordana, tá? Então, substantivo próprio é quando a gente quer particularizar um ser, tá? Vai ser sempre escrito com letra maiúscula, tá bom? Um outro exemplo é: os amigos da Ana Beatriz são Miguel, Bárbara, Sofia. Esses nomes que a tia falou, né? Ana Beatriz, Miguel, Bárbara e Sofia são substantivos próprios, são nomes de pessoas, não é? Então nós vamos escrever com letra maiúscula, tá bom? Então o nome de toda pessoa, tá? Todo substantivo próprio é escrito com letra maiúscula, tá? Da mesma maneira, a gente também escreve os sobrenomes, tá, gente? Tem gente errando isso. Na hora que coloca o sobrenome, na hora de fazer o cabeçalho, tá escrevendo o sobrenome com letra minúscula. O sobrenome também é escrito com letra maiúscula, tá bom? A tia vai colocar um exemplo de sobrenome no quadro para vocês, só para vocês terem uma noção, ó. Vou escrever até aqui embaixo. A tia vai colocar o sobrenome da tia Jordana, ó. É Jordana Henriques Marcelino. Como vocês podem observar, tanto o nome da tia Jordana quanto os dois sobrenomes, né, Henriques e Marcelino, a tia Jordana escreveu com letra maiúscula, tá? Então, sempre que for escrever nome ou sobrenome, nós temos que usar a letra maiúscula, ok? A tia vai colocar uns outros exemplos de substantivos próprios, tá? No quadro para vocês verem. A tia colocou no quadro alguns exemplos de substantivo próprio e substantivo comum, tá? Outros exemplos de substantivo próprio que a tia vai falar para vocês. A tia já tinha falado com vocês num outro vídeo anterior, pedi para vocês escreverem com letra maiúscula as palavras e tal, né? Quando for nome de pessoas, nomes de ruas, bairros, cidades, países, estados, continentes, tá? Todos esses são escritos com letra maiúscula, porque são nomes próprios, tá? Por exemplo, se a tia falar assim, eu moro na rua Antônio Candiano, a tia tá falando o nome da rua onde a tia mora. Então, vocês vão escrever o nome dessa rua com letra maiúscula. Agora, se a tia falar assim, a tia Jordana mora num bairro qualquer. A tia Jordana não especificou, né, em qual bairro a tia Jordana mora. Então, vocês vão escrever com letra minúscula. Agora, se a tia falar assim, eu moro no bairro São Domingos. O São Domingos, que é o nome do bairro onde a tia mora, vocês vão escrever com letra maiúscula, porque eu estou caracterizando, estou particularizando
localizando o bairro onde eu moro. Tô falando como se chama o bairro onde eu moro. Então, vocês vão usar letra maiúscula, tá? Isso que é substantivo próprio, tá? E o substantivo comum é um tipo de substantivo que dá o nome aos seres da mesma espécie, só que sem falar de um ser específico, sem caracterizar esse ser. Por exemplo, substantivo comum: cachorro, gato, mesa, cadeira, tá? São exemplos de substantivo comum. Agora, se eu falar assim, eu tenho um cachorro. Eu não falei o nome do cachorro, então cachorro, substantivo comum. Se eu falar assim, eu tenho um cachorro com o nome de Rex. O nome do cachorro eu vou escrever com letra maiúscula, porque eu estou especificando que o meu cachorro tem o nome de Rex, tá? Um exemplo, tá? A tia colocou aqui alguns exemplos, ó. Substantivo próprio, Minas Gerais, tá? Que é o nome do estado onde nós moramos. Então, é um substantivo próprio, letra maiúscula. Nós moramos em Minas Gerais, dentro da cidade de Ubá. Ubá é o nome da cidade onde nós moramos, letra maiúscula. Eu moro na cidade de Ubá, na rua, o exemplo, tá? Dos Ferroviários. Então, o nome da minha rua eu vou escrever com letra maiúscula, tá? E do outro lado, a tia colocou alguns exemplos de substantivo comum, que é uma coisa qualquer, tá? Mesa, cadeira, rua, cachorro, gato, papagaio, plantas também, tá? São substantivos comuns, tá? Então, camomila, jasmim, tá? Nomes de plantas também são substantivos comuns. Erva doce, tá bom? Um exemplo, tá? Lugares. Eu posso falar assim, eu vou à praia. Praia, substantivo comum, letra minúscula. Agora, se eu falar, eu vou à praia de Guarapari, eu estou dando nome à praia onde eu vou. Eu estou caracterizando, estou particularizando a praia onde eu vou. Aí, Guarapari, eu vou escrever com letra maiúscula, porque é o nome da praia onde eu vou, tá? Quando a gente está falando de fenômenos da natureza, está chovendo, tá? É um substantivo comum, chuva, tá? Substantivo comum, letra minúscula. Então, gravar isso, toda vez que for substantivo comum, letra minúscula. Substantivo próprio, letra maiúscula, tá, gente? Gravar para não confundir, tá bom? Uma outra atividade que a tia colocou para vocês na folhinha é a interpretação de texto. Então, vocês vão ler o texto, tá? Com atenção, ler mais de uma vez, e vão responder as perguntinhas que estão sendo pedidas na folhinha de atividade, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para a tia Jordana, tá? No grupo de dúvidas, que a tia Jordana vai ter o maior prazer em responder. Então, fiquem com Deus, tá? Boa aula para vocês e até o nosso próximo vídeo.